vocês. A aula de hoje ela vai ser um pouco diferente, né? A gente só estava fazendo ao vivo para fazer correção de atividade, né? Tirar dúvidas de vocês. Mas hoje a gente vai usar a aula ao vivo para a gente trabalhar os 2 últimos capítulos do caderno 1, tá? Eu tinha dito para vocês que esses 2 capítulos, né, estão separados em 2 capítulos diferentes. Porém, um conteúdo complementa o outro. Então, eu trouxe uma aula única, né, com esses 2 conteúdos, esses 2 capítulos, certo? Bom, como é que a gente vai fazer, então? Vou fazer uma apresentação para vocês em PowerPoint, né, com slides. Vocês vão acompanhar aí, tá? E aí, depois a gente vai utilizar aqui alguns objetos que eu trouxe para que a gente entenda melhor o conteúdo, ok? Bom, o conteúdo chama-se probabilidade, tá? Quem quiser pegar o livro para acompanhar, é na página 239. Rian, eu não sei te dar uma posição definida, não, sobre isso, não. Porque não foi falado nada, não teve nenhuma deliberação com relação ao retorno das aulas, né? O que a gente sabe é que está tendo o retorno gradativo, né, de algumas atividades econômicas do Estado, mas acredito que escola seja a última coisa que vai voltar. Entendeu? Bom, então quem quiser acompanhar aí pelo livro, página 239, né, o capítulo 5, é o que a gente vai iniciar agora, tá bom? Então, falando um pouco de probabilidade, o que seria, né, probabilidade? Rian, eu não acredito que é porque a educação é menos importante, não, tá? Mas, com certeza, assim, é onde a gente tem a maior quantidade de pessoas, né? E pessoas que vão poder vincular esse vírus. Então, por isso que eu acredito que vai ser uma das últimas a voltar, tá? Bom, então, alguém poderia me dizer aí o que é que entende-se por probabilidade? Alguém já ouviu falar no que é probabilidade? Ian, Camille. Não estão conseguindo entrar. Já ouviu, mas nunca tinha se aprofundado. Certo. Deixa eu dar um tempinho aqui para ver se mais alguém pede para entrar, mas eu não. Eu, particularmente, não estou recebendo ninguém aqui com pedido para entrar, não. Deixa eu ver se eu consigo. Eles disseram aonde? Para tu, Rio. Ó, Marcos. Mandasse. Valeu. Ó, então, probabilidade seria, né, a chance de algo acontecer, né? Qual é a possibilidade de algum determinado acontecimento, né, vir de fato a acontecer. Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente está se referindo a isso, a chance, né, de alguma coisa acontecer, certo? Quando a gente fala de probabilidade, eu vou botar aqui para vocês o slide, tá? Para que vocês possam acompanhar. Eita, esqueci de pegar só uma coisa. Um momentinho só, tá? Um momentinho, tá certo? Bom, vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou passando no slide?
Não? E agora, conseguem visualizar? Sim. Ótimo. Ótimo. Então, vamos lá, tá? Bom, cara ou coroa. É exatamente isso que estava faltando aqui, a moeda. Aí eu trouxe todos os outros materiais, esqueci da moeda. Mas, como a Terrian falou aí agora, né? Cara e coroa, né? Justamente isso que a gente vai conversar agora. Isso, pronto. Você já deu aí, né? Uma rápida explanação do que seria probabilidade, tá? Bom, só ele parar de girar aqui. Bom, então, né, é muito provável que alguém já tenha recorrido a uma moeda para tomar decisões em jogos ou brincadeiras, né? Aquele velho cara ou coroa, né? E aí os participantes, né, do jogo escolhem o resultado uma das duas opções, ok? Ou seja, vai envolver leis do acaso. Não é algo pré-definido, né? Não é algo exato. Quando a gente lança uma moeda, a gente não sabe o resultado que vai dar. Porém, a gente sabe que pode ter cara, né? Ou coroa. A gente tem as duas possibilidades. Então, a gente não tem como dizer exatamente qual será o resultado, né? Que vai acontecer após o lançamento de uma moeda. Porém, a gente tem certeza, né? De quantos e quais são os possíveis resultados. A gente tem duas possibilidades, né? Ou cara ou coroa. E aí é justamente o que ele coloca, ó, cara, né? Ou coroa, são as duas possibilidades. Desde que essa moeda não seja viciada, ou seja, não tenha sido adulterada, tá? A gente vai falar isso, esse mesmo caso, quando a gente for falar dos dados. Então aí, né, a gente pode ter ou a cara ou a coroa. E aí, como é que a gente faz para obter esses resultados? Né? É possível, então, saber a chance de algo acontecer? Sim, é possível. Tá? Como? Como é que a gente vai estipular, né, esses dados para que a gente defina a chance de algo acontecer? E aí, essa medição, né, dessa chance de algo acontecer é chamada de probabilidade. E é dada por uma razão entre dois números. Então, a probabilidade de acontecer um evento, né, a gente tem o número de resultados favoráveis e o número total de resultados possíveis. O que isso quer dizer? Deixa eu parar aqui para vocês. Bom, o que é que isso quer dizer? Significa que quando a gente tem, né, Rian aí até falou, né, que a possibilidade, quando eu lanço cara ou coroa, é de 50%, né, é metade. Tá, mas como é que a gente chegou nesse resultado? Como é que a gente encontra esse resultado? Vocês têm noção, Rian, como foi que você chegou a esse resultado de 50%? 100% seria os dois lados. Então,
Isso, não se pode dar os dois lados de uma vez, então 50% seria a possibilidade, né? A probabilidade de termos cara, e 50% seria a possibilidade, né, de dar coroa. E aí, a gente chega ao cálculo exato que a gente deve fazer quando a gente quer saber a possibilidade, né, a probabilidade de algo acontecer. Como? A probabilidade vai ser a quantidade dos eventos, né, que você deseja sobre a quantidade, né, de possibilidades que você tem. Bom, quantas possibilidades eu tenho ao total? No caso aí da moeda. Eu tenho duas possibilidades, né? Ou cara ou coroa. Esse é o número de baixo, tá? Eu tenho duas possibilidades, certo? E aí eu pergunto, qual é a possibilidade de dar coroa? A possibilidade de dar coroa é uma das duas possibilidades que eu tenho. Então, quando eu falo, né, que para a gente calcular a probabilidade, eu preciso de uma razão, é isso aqui. São dois números, né? A razão é uma divisão. São dois números onde eu tenho no numerador a quantidade, né, de acontecer, né, aquilo que eu quero, e embaixo, no denominador, eu vou ter todas as possibilidades, né, a quantidade total de todas as possibilidades que eu tenho. Então, nesse caso aqui, quando você divide 1 por 2, dá 0,5. Né? Quando você tem 1 para dividir para 2, dá 0,5. Só que Rian deu esse resultado em porcentagem. Matemática, Rian. Quando o Rian falou aí, né, que dava, ele falou o resultado em porcentagem. Como é que eu encontrei esse valor em um número decimal? Pessoal, quando a gente quer encontrar algo em porcentagem, basta a gente multiplicar por 100. Então, quando eu pego 0,5 e multiplico por 100, eu vou encontrar esse resultado em porcentagem. 0,5 vezes 100 é 50%. Por isso que Ian falou, né, que a probabilidade de dar cara ou coroa é de 50% para cada, ok? Se tivesse 3 possibilidades, Jean, é isso? Foi isso que você perguntou? Se eu tivesse 3 possibilidades aqui embaixo? Isso, não daria exato, tá? Mas a gente poderia colocar essa porcentagem aí com vírgula do mesmo jeito. Entendeu? Mesmo que eu tivesse o número 3 aqui embaixo, quando eu dividisse, né, o que você está dizendo é que ficaria 0,3333. Quando você multiplicasse por 100, daria 33,33%, tá? Pessoal, tá dando para entender até agora? Não é um assunto difícil não, tá? Camille, André. Tá dando para entender direitinho? Certo. Bom, a mesma coisa se eu tivesse um dado, tá? Qual seria, né? Quantas possibilidades eu tenho? Quantas e quais são as possibilidades que eu tenho aqui? 6. Eu tenho 6 possibilidades, certo? 1, 2, o 6, o 5, o 4 e o 3, certo?
Então, quando eu lançar um dado, eu tenho 6 possibilidades. Quando eu for calcular a probabilidade, esse valor 6 vai estar em cima ou vai estar embaixo? O que é que vocês acham? Isso, vai estar embaixo. Por quê? Eu disse para vocês que quando a gente vai calcular a probabilidade, né, vai ser uma razão entre dois números, e o número de baixo, ele vai ter exatamente a quantidade de todas as possibilidades, certo? Então, o 6, nesse caso, ficaria embaixo. Taila, e o que é que ficaria em cima? Aquela possibilidade que você quer, o seu evento, né? Por exemplo, qual seria a probabilidade de eu lançar um dado e tirar um número ímpar? Como é que ficaria essa razão aqui? Qual seria, né, a probabilidade de eu lançar este dado e ter um resultado ímpar? Primeiro, eu tenho quantas possibilidades ao total? Vocês já me disseram, 6. Certo? E quantas possibilidades eu tenho para ser ímpar? 3, né? Exatamente. Deixa eu permitir aqui, Duda. Exatamente, eu tenho 3 possibilidades, né? O número 1, que é ímpar, o número 3 e o número 5. Então, eu tenho 3 possibilidades. 3 possibilidades das 6, que é o total de eventos que eu tenho, né? O total, né, de possibilidades que eu tenho. Isso. Então, quando eu vou calcular isso aqui, eu posso fazer 3 dividido por 6, ou eu posso simplificar essa fração, né? O que é simplificar? É dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, tá? Então, aqui vai ficar 1 meio, que é 0,5, que quando eu quero representar em porcentagem, basta eu multiplicar por 100. Então, 0,5 é 50%. Ou seja, ao lançar um dado, eu tenho 50% de chance, né, de ter um resultado ímpar. Ok? Então, vou voltar lá, né, para a apresentação, certo? Deixa eu só fechar aqui. Bom, deixa eu voltar para a apresentação, tá? Então, né, vocês têm aí probabilidade de um evento, né, número de resultados favoráveis àquilo que você quer, dividido, né, pelo número total de resultados possíveis. O que é, minha gente, que vocês estão falando aí? Tá gravando mesmo. Bom. Passar aqui. Bom, e aí foi justamente o que a gente acabou de discutir. A probabilidade de um evento ocorrer é o número de resultados daquilo que você quer sobre o número total de resultados possíveis. Então, probabilidade é um ramo da matemática, né, que vai criar, elaborar e pesquisar modelos que deem os resultados prováveis ou as chances de um determinado resultado ocorrer. Vamos analisar alguns exemplos, tá? Prestem atenção aí.
Para obter verbas para a formatura do 9º ano, a equipe de Rose rifou uma bicicleta. A rifa tinha 100 números. Qual é a chance de Rose ganhar a bicicleta? E aí? Da página 239, tá? Na verdade, eu já estou na página 240. Vamos lá. Para obter verbas para a formatura do 9º ano, a equipe de Rose rifou uma bicicleta. A rifa tinha 100 números e Rose comprou 4 deles. Qual é a chance de Rose ganhar esta bicicleta? E aí, o que é que vocês acham? Como é que eu vou calcular a probabilidade de Rose ganhar a bicicleta? Isso, tá? Lembra que para eu calcular a probabilidade, eu vou ter uma razão entre dois números, onde o número de cima é a quantidade de resultados favoráveis para o meu evento ocorrer. Então, se dos 100 números que eu tinha na rifa, Rose comprou 4, ela tem 4 possibilidades de ter seu número sorteado. De um total de quantos números? De 100. O número de baixo é a quantidade, né, total de possibilidades que eu tenho. Eu tenho 100 números, então quando eu sortear, eu posso sortear qualquer um desses 100 números. E aí, 4 de 100 é a possibilidade de Rose ganhar a bicicleta. Tá, e como a gente faz para descobrir isso em porcentagem, né? Quantos por cento Rose tem de ganhar a bicicleta? Então, a gente pode dividir aqui 4 por 100, né? Ou pode simplificar a fração pelo mesmo número, tá? Eu vou simplificar por 4, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 25. Uma possibilidade em 25, tá? Quando eu dividir isso aqui, 1 dividido por 25, né? Vai dar 0,4 vezes 100, 40%. Ok? Duda que entrou agora no finalzinho, né? Deu para entender? Eduarda? Sim? Certo. Só que, desculpem, tá, minha gente? Aqui é 0,04. Então, é 4% que ela tem que ganhar, tá? É o carro do gás. É ótimo. Bom, então vamos continuar aqui, que ele vai trazer, né, justamente o que a gente estava discutindo. A resolução, né, de como fazer, ó, 4 em 100, que é a mesma coisa, né? 4 bilhetes comprados por Rose, né, num total de 100 possibilidades, que é o número total de bilhete, que dá 1 sobre 25, que, né, dá 0,04, e quando eu multiplico por 100, me dá 4%. Vamos lá. Ricardo escreveu, em outro exemplo, tá? Ricardo escreveu em pedaços iguais de papel o nome de cada dia da semana. Dobrou-os igualmente, de modo que qualquer um deles tivesse a mesma chance de ser retirado de uma caixa. Qual é a chance de que o nome do dia da semana retirado por Ricardo
comece com a letra S. O que é que vocês acham? Três em 7. Vamos lá, pessoal. Só o Rian que está participando, é? Isso, 3 em 7, né? Ele quer retirar, né, do papel os dias da semana que tem a letra S. Segunda, sexta e sábado. Então, eu tenho 3 possibilidades. Num total de quantas? Quantas são as possibilidades totais que eu tenho? 7. Porque eu tenho 7 dias na semana, ok? 3 em 7 é a minha probabilidade de, ao pegar um desses papéis, né, vir uma palavra com o dia da semana que comece com a letra S, tá? Então, ele vai fazer exatamente esse mesmo cálculo que a gente fez agora. 3 em 7, né? 3 são os dias da semana que começam por S, e 7 é o número total, né, de dias da semana. Então, 3 em 7 é a razão. Quando a gente divide esse número, dá 0, aquilo que você perguntou, Rian, que não dava, né, um número exato, dá 0,4286. Quando eu multiplico por 100, né, ficaria 42,86%, que ele arredondou aí para 42,9%, ok? E aí vem os tipos de eventos. Aí eu vou pedir para que vocês coloquem na página 250. Coloquem aí na página 250 do livro de vocês. Coloquem aí na página 250. Tá? Livro 1. A gente vai finalizar o livro 1 hoje. Tá? Então, pedi para vocês colocarem na página 250, porque traz aí justamente o que a gente vai falar agora, tá? Eventos. Esses 2 números aqui, eles têm um nome específico, tá? O número de cima é chamado de evento. É aquilo que você quer que aconteça. E o número de baixo é chamado de espaço amostral. É a quantidade total, né, de possibilidades que você tem. Então, quando a gente pergunta, né, nesse caso aqui, 3 seria o evento. Por quê? Porque representa os 3 dias da semana que começam com a letra S. E 7 é o espaço amostral, né? Todas as possibilidades que você tem. Né? Eu tenho 7 dias na semana. E aí, a gente tem os tipos de evento. Evento simples, evento composto, evento certo e evento impossível, né? Eu comecei aí no slide pelo evento impossível, ou seja, quando a probabilidade de ocorrer for 0, né? A gente diz que esse evento ele é impossível. Por exemplo, seguindo, né, o mesmo exemplo aí dos dias da semana, qual seria a probabilidade de, ao retirar, né, um papel com os dias da semana, eu retirasse uma palavra, né, que se iniciasse com a letra W? Qual é a probabilidade que eu tenho de, ao retirar um papel com os dias da semana, vir algum dia da semana iniciado com a letra W? Se eu for fazer a mesma coisa aqui, quais são os dias da semana que começam com a letra W? Nenhum. É 0. Né? Os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nenhum começa com a letra W. Então, seria 0 em 7. São todas as possibilidades que eu tenho. Quando você divide 0 por qualquer número,
o resultado é zero. Se a minha probabilidade é zero, esse evento é chamado de evento impossível, ok? Quando a probabilidade é 1 ou 100%, dizemos que esse evento é um evento certo, tá? Então, se a gente for pensar, por exemplo, no dado, né? Quando eu lançar o dado, eu tenho 6 possibilidades ao total, vocês já me disseram isso. E eu quero tirar, ao lançar o dado, eu quero tirar algum número que esteja entre 0 e 7, né? Ou entre 1 e 6, por exemplo. Então, eu teria 6 possibilidades. Posso tirar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu tenho 6 possibilidades das 6 existentes. Quando eu divido isso aqui, dá 1 ou 100%. Isso significa que esse evento é um evento certo, né? A minha probabilidade dele ocorrer é de 100%, ou é de 1. Quando isso acontece, o tipo de evento que eu tenho é o evento certo. Deu para entender até aí, minha gente? Sim? Ótimo. Bom, aqui ele fala um pouco, né, sobre a Mega Sena, né? A Mega Sena é um sorteio de 6 números, né, num total de 60 números, certo? Ele tem de 1 a 60 e ele vai sortear 6 números. Kathleen. Bom, ao sortear, né, os 6 números, quem acertar os 6 recebe o prêmio, né, que às vezes é milionário. Além disso, né, tem uma grande parte das pessoas que apostam, né, que se acertarem 5 ou apenas 4 números, eles também ganham um determinado valor, tá? Então, todos esses jogos que a gente tem na lotérica, Quina, Mega Sena, são todos jogos de probabilidade, tá? Bom, antes da gente fazer, né, a atividade, eu queria só falar para vocês de 2 tipos de eventos que tem aí no livro, tá? Que é o evento simples, quando ele é formado por um único elemento do espaço amostral, né? No lançamento de uma moeda, por exemplo, como a gente falou, tivemos 2 eventos simples, né? Eu jogava uma única moeda e eu ia ter o cara ou coroa, né? Evento simples. No caso do evento composto, ele vai ser formado por ele vai ser formado por 2 ou mais elementos de um espaço amostral. Por exemplo, se eu lançasse uma moeda e um dado, eu teria 2 espaços amostrais. Quais seriam eles? Eu teria as 6 possibilidades dos dados, né? 6 possibilidades do dado, e 2 possibilidades da moeda, ok? Então, eu poderia, ao lançar o dado e a moeda, eu poderia ter 1 e cara, 1 e coroa. 2 e cara, 2 e coroa. Percebam que eu tenho 2 espaços amostrais, o do dado e o da moeda. Então, nesse caso, né, eu tenho um evento composto. Quando eu só tenho apenas um espaço amostral, que seria, por exemplo, só o dado ou só a moeda, eu teria um evento simples. Como eu uni os 2 espaços amostrais, o dado e a moeda, eu agora vou ter um evento composto. Então, a gente viu 4 tipos de eventos. Evento simples, composto, certo e impossível. Ok? Certo?
Bom, antes da gente, né? A gente vai fazer aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. A gente agora vai testar, né? Vocês. Se vocês entenderam aquilo que eu acabei de explicar, tá? Bom, eu trouxe aqui, né, algumas situações. Eu tenho aqui um saco com bolas, tá? E vocês vão ter que me dizer as possibilidades, né, de algo ocorrer, ok? Então, eu tenho aqui um saco de bolas, um pote com 20 cartões e o dado, tá? Então, eu vou começar por Rian. Rian, tá aí? Rian, na minha sacola, eu tenho uma, duas, três bolas amarelas. Voltou para vocês? Ou tá travado? Então, eu tenho três bolas amarelas. Tenho três verdes. Vai contando aí, viu, Rian? Duas vermelhas. E duas azuis. Certo? Estão todas aqui dentro do saco. Três amarelas, três verdes, duas azuis e duas vermelhas, tá? Ao tirar aleatoriamente, Rian, qual seria a probabilidade, né? Eu não posso ver, tá? Eu não vou ver. Qual seria a probabilidade de eu tirar uma bola azul? Vou contar de 1 até 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duas de 10, que daria quanto? Zero? Bora, Rian. 2 de 10, certo. Isso aí foi a primeira parte que você fez. Você fez isso aqui, ó. O que você fez foi isso aqui, certo? 2 de 10. Beleza. Eu posso continuar isso aí, Rian? Sim. Como? Simplificando isso, eu posso dividir tanto o número de cima como o número de baixo, né, por um mesmo número. 2 dividido por 2 é 1, 10 dividido por 2 é 5. 1 quinto, tá? E 1 quinto daria quanto em porcentagem? Primeiro você teria que dividir 1 por 5, né, que dá 0,2. E depois você teria que multiplicar isso aí por 100, que daria 20%. Então, a chance de eu tirar da sacola uma bola azul é de 20%, tá? Vamos ver aqui se Rian consegue. Tirei uma bola vermelha, tá? Percebam que se eu tinha 20% de colocar a mão na sacola e retirar uma bola azul, eu teria 80% de não tirar a bola azul, certo? 20% eu tenho de acertar e 80% eu tenho de errar. Juntando os dois, dá 100%, que é o total. Deu para entender? Sim? Ótimo. Duda tá aí? Duda?
Sumiu, esse povo gosta de sumir. Eduarda não está, então vou chamar outra pessoa, tá? Vamos lá. Maria Luísa. Ela estava, saiu agora da reunião. Maria Luísa. Dentro dessa caixa, eu tenho cartões, né, numerados de 1 a 20. Qual é a probabilidade de eu tirar um número par? Eu tenho aqui cartões, ó, de 1 até 20, tá? Então, eu tenho de 1 até 20, 17, 12, 11, né? 16, 10. Qual é a probabilidade de eu colocar a mão aleatoriamente dentro da caixa e retirar um número par? Retirar um número, né, desses que eu tenho escritos no cartão, que seja par. 10%. Vamos lá, como você chegou nesse resultado? Maria Luísa disse que é 10%. Tá, como você construiu a razão? Pode ligar o microfone, vê se Malu fica melhor. 10 de 20, né? 20 é o total de cartões que eu tenho. São 20 possibilidades, né, que eu tenho. Mas eu só quero tirar números pares, né? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, para eu retirar um número par, eu tenho 10 possibilidades. 10 das 20 que eu possuo. 10 sobre 20 é a mesma coisa, né? Eu posso cortar aqui esses zeros. Fica 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Quando eu multiplico por 100 para dar em porcentagem, isso vai dar exatamente 50%. Certo? Você acertou, Malu, toda a questão da montagem, da razão. Mas para eu dar em porcentagem, eu preciso dividir isso aqui, tá? E depois multiplicar por 100, para poder dar o valor em porcentagem. Então, é de 50%. Eu tenho metade das chances de retirar daqui de dentro, né, sem olhar, um cartão que seja par. Errei também, né? Tirei um ímpar, que seria os outros 50%. Tá? Bom, na questão do dado, então, André tá aí? André, quando eu lançar o dado, qual a probabilidade de eu tirar um número maior do que 2 e menor do que 6? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos começar a dificultar aqui as coisas. Vamos lá. Ao lançar um dado, qual a probabilidade que eu tenho de retirar um número maior do que 2 e menor do que 6? Vamos lá, André. Lembre-se, né, que eu preciso de 2 números. O número de baixo é a quantidade total de possibilidades que eu tenho. Qual é o total de possibilidades, André? Pode desligar o microfone, tá? Pode ligar o microfone, no caso. Em vez de escrever, pode falar. Tá pensando? Tudo bem.
Tá, Rian? André, quais as possibilidades totais que eu tenho? São quantas? Quando eu lanço um dado, pode dar o quê para mim? Pode dar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, o total de possibilidades que eu tenho é 6. Esse é o número que vai ficar embaixo. Tá? Qual é o número que vai ficar em cima? O número que vai ficar em cima é o meu evento. É o que eu estou querendo que aconteça. Então, vejam, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o que foi que eu pedi? Isso mesmo, André. O que foi que eu pedi a André? Né? A chance do evento ocorrer. Que evento? Números que fossem maiores do que 2 e menores do que o 6. Então, o 6 não pode contar, né? Nem o 2. Maior do que 2 e menor do que 6, só pode ser 3, 4 ou 5. Então, 3 num total de 6. E aí segue a mesma coisa, a mesma linha de pensamento. Eu vou simplificar aqui por 3. Aí eu podia dividir direto 3 por 6? Pode, sem problema, tá? Isso, a mesma coisa aqui em Popar, tá? 3 dividido por 6, vocês vão ver que dá 0,5. Quando eu multiplico por 100, dá exatamente 50%. Certo? Entenderam até aí? Ok. Bom, peço para que vocês abram o livro na página 242. Abram o livro de vocês na página 242. Ele traz aí, né, um assunto chamado de princípio multiplicativo de contagem. O que é que isso quer dizer? Lembra quando eu expliquei para vocês sobre os eventos compostos, né? Quando eu tinha 2 ou mais espaços, ou mais de 2 espaços amostrais, né? É justamente o que a gente vai aprender agora com o princípio multiplicativo da contagem. O que é que isso quer dizer? Vamos imaginar que vocês foram a uma sorveteria. Desculpa aí, mas a gente tá usando a mão, porque eu não sei onde está meu apagador. Ó, vamos imaginar então que vocês foram a uma sorveteria, tá? E nessa sorveteria, vocês têm, por exemplo, morango, chocolate, flocos, tá? E aí você tem caldas de morango, uva e caramelo. Quais serão as possibilidades que vocês vão ter aí de combinar calda e sabor do sorvete? Quantas possibilidades vocês teriam aí? Cinco? Não. Ó, às vezes a gente se confunde achando que vai ter 6 possibilidades. Não, eu posso combinar isso aí, tá? Por exemplo, eu posso fazer
morango com calda de morango, morango com calda de uva, morango com calda de caramelo. Então, só para o morango eu já fiz 3 possibilidades, tá? Para o sabor de chocolate, eu tenho chocolate com calda de morango, chocolate com calda de uva, chocolate com calda de caramelo. Tenho mais 3 possibilidades. E para o flocos, a mesma coisa. Flocos com morango, flocos com uva, flocos com caramelo. Mais 3 possibilidades. Então, eu tenho um total de 9 possibilidades, tá? Toda vez que vocês tiverem situações, né, de combinar as coisas, vocês vão utilizar o princípio multiplicativo de contagem. Vocês vão precisar multiplicar as possibilidades que vocês têm. Por que que deu 9 nesse caso, né? Você pegou os 3 sabores de sorvete e multiplica pelos 3 tipos de calda que você tem. 3 vezes 3, beleza, Camila? 3 vezes 3, ó, 9, ok? Por isso que você tem 9 possibilidades, certo? No livro, na página 242, ele traz aí no jogo rápido, né, um restaurante que oferece no cardápio 2 tipos de saladas, 3 tipos de carne e 2 tipos de sobremesa. Uma pessoa, ela tem que, né, desejar uma salada, um tipo de carne e uma sobremesa. Ela vai poder fazer de quantas maneiras diferentes o seu pedido. De acordo com isso que eu acabei de explicar para vocês, como vocês fariam essa questão? E aí, o que é que vocês sugerem para a gente fazer, para a gente descobrir, né, essa situação? Não, vou pegar uma apagadora. Vou repetir. Ó, vou repetir, tá? Eu tenho 2 tipos de salada no cardápio, 3 tipos de carne e 2 tipos de sobremesa, certo? E aí ele pergunta de quantas maneiras diferentes uma pessoa, né, vai poder se alimentar, vai poder fazer o seu pedido nesse restaurante. Isso, eu tenho 2 tipos de salada, 3 tipos de carne e 2 tipos de sobremesa. O cliente ele tem que pedir uma salada, uma carne e uma sobremesa. De quantas maneiras diferentes ele pode fazer isso? O que é que vocês acham? Dá. E aí? Tá certo, Vira. Vamos lá, eu tenho 2 tipos de saladas, 3 tipos de carnes e 2 tipos de sobremesas. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer o meu pedido? 2 maneiras diferentes? Não. 22? E aí, pessoal? Dez? Não. Não. Eu acabei de explicar para vocês isso, 12, tá? Eu vou utilizar o princípio multiplicativo de contagem. Eu tenho 2 saladas, 3 carnes e 2 sobremesas. E eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6.
6 vezes 2, 12. Eu tenho 12 possibilidades. Eu posso pedir, ó, uma salada aqui, né? Posso pedir uma salada com cada tipo de carne, com as duas sobremesas, com uma das duas sobremesas. Sabia que era 12 Kathleen. Por que não falou, mulher? Tá? Então, vamos supor que eu tivesse aí salada de alface ou de tomate. As carnes eu tenho peixe, frango e toscana, por exemplo. E na sobremesa eu tivesse pudim e torta. Então, vocês percebam que eu poderia ter feito alface com peixe com pudim, né? Já foi uma possibilidade. Alface, frango e pudim. Segunda possibilidade. Alface, toscana e pudim. Terceira. Alface. Aí eu tenho tomate, peixe, pudim. Tomate, frango e pudim. Tomate, toscana e pudim. Tá? E aí a gente vai contando isso tudinho, né? Ao invés da gente ter que colocar todas as situações possíveis, todas as possibilidades, a gente só precisava ter usado o princípio multiplicativo de contagem, ou seja, bastava ter multiplicado todos os valores que eu tenho disponíveis no cardápio. 2 tipos de salada, vezes os 3 tipos de carne, vezes os 2 tipos de sobremesa, que dá 12 possibilidades. Certo? Entenderam? Sim, não, certo. Bom, a gente já falou, né, sobre o que era espaço amostral, os tipos de evento, porém, ficou faltando aí, na página 251, evento aleatório, complementar e independente, tá? Eu vou explicar eles para vocês agora. Então, na página 251, oi, Rian. Que nono ano? Eu não tenho aula no nono ano de não. Só na segunda-feira, à tarde, eu só tenho vocês. Tá? Então, evento aleatório. Mesmo repetido várias vezes, sobre condições semelhantes, apresenta resultados imprevisíveis. O resultado final vai depender do acaso. É algo aleatório, é algo que você não tem controle, tá? Por exemplo, é provável que meu time de futebol ganhe a partida hoje. Você tem 3 possibilidades para isso aí, né? Ou ele ganha, ou ele perde, ou acontece um empate. Esse evento é chamado de aleatório porque você não tem condições de afirmar nada. Vai depender do acaso, tá? Por isso que é aleatório. Evento complementar. Sabemos que um evento pode ocorrer ou não, né? Sendo P a probabilidade de que ele ocorra e Q a probabilidade de que ele não ocorra. Eu expliquei para vocês isso quando a gente falou, né, das bolinhas, né? Lembra que eu usei o exemplo, perguntei a Rian qual seria a probabilidade de eu tirar uma bolinha azul, né? E a gente viu que era de 20%. Se é 20% de eu tirar uma bolinha azul, qual é a probabilidade de que isso não ocorra? 80%. Por quê? Ambos, né, o sucesso de ocorrer ou de não ocorrer tem que dar 100%. Então, se eu tenho 20% para o meu evento ocorrer, significa que eu tenho 80% dele não acontecer, né? Foi o caso das bolinhas aí que eu perguntei a Rian, né? Das 10 bolinhas que eu tinha no saco, qual a probabilidade de eu retirar um azul? 0,2, né? 20%.
probabilidade de eu tirar qualquer outra que não fosse azul, 80%. 20 com 80 dá 100%. A mesma coisa quando a gente lança a moeda. Qual é a chance de eu tirar cara? 50%. Qual é a chance disso não acontecer? 50%. Quando eu somo as duas possibilidades de acontecer ou de não acontecer, dá 100%. Isso é o que eu chamo de evento complementar. Deu para vocês entenderem? Por exemplo, se eu tenho um evento para acontecer e a probabilidade dele ocorrer é 30%, qual seria o evento complementar? Qual seria a probabilidade dele não ocorrer? E aí, se eu tenho 30% de chance do meu evento ocorrer, qual é o complementar dele? Ou seja, qual é a possibilidade de não ocorrer? Exatamente, 70%. Ao juntar os dois, tem que dar 100%, se o valor tiver em porcentagem, ou ao juntar os dois, o valor tem que ser 1, se eu estiver trabalhando com números decimais. Certo? Evento independente. Quando a realização ou não realização de um dos eventos não afeta a probabilidade da realização do outro, e vice-versa. Ou seja, ele traz aí o exemplo, né? Quando a gente lança dois dados, o resultado obtido em um deles é independente do resultado obtido no outro. Né? Quando eu jogo os dois dados, quando eu lanço os dois dados, o resultado de um não vai interferir no outro, porque eles são separados, eles são independentes. Certo? E aí, para a gente finalizar, na página 252, ele traz aí a soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral. Se vocês perceberem aí, né, no quadrado, tem aí exemplo. Quando você lança um dado, só pode ocorrer de uma das faces ficar voltada para cima. Então, se a face 5 ficou voltada para cima, é excluída a possibilidade de ter ocorrido qualquer outra face. Claro, se a gente lança um dado, né? Quando a gente lança ele, a face que ficou voltada para cima exclui a possibilidade de todas as outras terem ficado voltadas para cima. Se ficou um voltado para a parte de cima, significa que todas as outras ficaram ou voltadas para o lado ou para baixo. Nenhuma delas, diferente do 1, ficou voltado para cima. Né? Isso é óbvio. Regra da soma de probabilidade para eventos mutuamente exclusivos. Bom, se A e B são eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade de ocorrer A ou B é igual à soma das probabilidades de ocorrer cada um deles. Por exemplo, qual seria a probabilidade de, em um lançamento de dado comum, ocorrer 2 ou 5? Só o fato dele ter usado a palavra ou, né, significa que você vai ter que somar os resultados. Como assim, ainda não estou entendendo. Quando eu lanço um dado, eu tenho 6 possibilidades diferentes, né? E aí ele perguntou, se eu lançar um dado, qual é a probabilidade de dar 2 ou 5? Primeiro, qual seria a possibilidade de dar 2, minha gente? Me digam aí, qual é a probabilidade de eu lançar esse dado agora e ter como resultado, né, ter como face voltada para cima, o 2. Isso, 1 em 6. Certo? Só que aí ele não quer só que dê 2. Ele diz que pode dar 2 ou 5. Qual é a probabilidade de dar 5? 1 em 6 também. Como ele usou a palavrinha ou, né, eu posso somar as duas possibilidades. E ao somar, né, como eu vou estar somando frações que têm denominadores iguais,
Eu não chamo de baixo, não, tá, Rian? Eu não tenho 12 possibilidades, não. Só tenho 6, tá? Então, fica 2 em 6. Então, qual é a possibilidade de eu lançar esse dado aqui e ter como resultado 2 ou 5? A probabilidade disso ocorrer é 2 em 6, tá? Ou, se você dividir aqui, né? 2 por 6 ficaria 1 sobre 3, que daria 0,33, que seria aproximadamente 33%. Certo? Ok? Isso, Duda. Certo. Bom, com isso, a gente finaliza o caderno 1, tá? Peço para vocês que realizem as atividades. Porém, cuidado, porque ele utiliza muito, nas atividades, ele utiliza muito dado e baralho, tá? Então, vocês precisam ter noção, né, de que cartas existem num baralho, tá? Então, copas, espada, né? Você precisa saber esses símbolos para poder realizar as atividades, tá bom? E aí vocês vão fazer as atividades da página. André, para aí, por favor. As atividades da página 243, 246, 247, 248 e 253 até a 256. Mas eu vou colocar tudo isso para vocês no plural, tá? Eu vou enviar essa aula, né, para vocês pelo plural, tá? Para que vocês tenham acesso para tirar as dúvidas no decorrer das atividades, ok? E aí eu mando as páginas, tudo direitinho aí para vocês. Finalizamos o caderno 1, tá? Lembrando que quarta e quinta-feira a gente vai utilizar a aula para fazer aquela atividade para fechar a nota de vocês, tá? Então, na quarta e na quinta-feira, eu vou informar o horário direitinho, mas na quarta-feira a gente vai fazer ciências e na quinta-feira a gente vai fazer matemática, tá? Todos os assuntos do caderno 1, ok? E é ao vivo, vocês vão ter que entrar no ao vivo, certo? Mas aí eu mando direitinho para vocês os horários. E aí, na outra semana, na semana seguinte, a gente já inicia o livro 2, tá? Então, quem ainda não foi buscar o caderno 2, né, faça isso. E aí, na próxima semana, a gente já inicia o caderno 2, certo? Beijo para vocês e vão fazer as atividades, tá? Qualquer dúvida, podem mandar aí, passar mensagem para mim no WhatsApp, tá certo? Que eu explico para vocês. Beijo.